Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. Imagine a seguinte situação: determinado estado está descumprindo a legislação federal necessária ao equilíbrio atuarial do seu regime previdenciário. O estado está descumprindo. É possível que a União aplique sanções a esse estado? O que é que o STF entende sobre a questão? A gente vai analisar no vídeo de hoje. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e já te convido a se inscrever aqui no canal para aproveitar todo o conteúdo que nós colocamos aqui e a conhecer a nossa preparação Acesso Total Procuradorias. O link está aqui na descrição do vídeo e eu tenho certeza que vai te ajudar a ser aprovado nos concursos da Advocacia Pública. E a pergunta a ser analisada é essa, vou colocar aqui na tela para a gente. Vem comigo. É constitucional a legislação federal que estabelece sanções aplicáveis aos entes que descumprirem os critérios para obtenção do equilíbrio atuarial dos regimes próprios de previdência social? Pessoal, contextualizando aqui a questão. Tanto a União como estados e municípios possuem o seu regime próprio de previdência social, que é aquele atrelado aos seus servidores estatutários. Premissa básica para a gente começar o debate aqui dessa questão. E existem normas, existem regras que estabelecem a necessidade de você ter uma boa gestão fiscal, gestão atuarial do seu sistema previdenciário, justamente para que ele não venha a quebrar, não venha a dar prejuízos. Ok, são as normas que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, são as normas previdenciárias, premissa número 2. E aí o que acontece? Esses estados e esses municípios, vez ou outra, requerem ajuda da União, seja através de verbas federais, para diversas tarefas, inclusive para aquelas não relacionadas com o sistema previdenciário, não relacionadas. E aí a questão é a seguinte: existe uma legislação federal que estabelece o seguinte: olha, para você ter acesso a esse apoio financeiro, simplificando aqui bastante a questão da União, você precisa cumprir determinados requisitos, determinadas condições relacionadas ao regime atuarial do seu regime próprio de previdência. Você tem que estar ali em equilíbrio. E caso você não cumpra esses requisitos, eu não vou dar esse suporte financeiro. Eu vou lhe sancionar, fechando portas do estado ou do município de acesso a essa ajuda por parte da União. E aí os estados falaram: não, isso é injusto, isso está errado, isso é inconstitucional, vocês estão punindo indevidamente os estados quando vocês colocam essas condições. Vou até o Poder Judiciário questionar isso. E aí o tema chegou finalmente ao STF. Tudo contextualizado, a gente vai entender o que o STF decidiu sobre a matéria. E o STF decidiu que sim, é possível esse tipo de conduta por parte da União. Olha só, é constitucional a previsão em lei federal de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. Admite-se, e aqui é o ponto número 2, admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado, Estado, DF ou município, deverá demonstrar de forma técnica perante o Poder Judiciário a inexistência de déficit atuarial apontado pela União, no caso, ou, caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar de maneira equivalente a sustentabilidade do regime. Então aqui a gente já tem dois pontos. Primeiro ponto, a legislação federal que estabelece essas medidas sancionatórias é constitucional, não viola a Constituição, beleza? Ponto número 2, caso a União, ali na sua competência administrativa e fiscalizatória, aplique essa sanção, os estados, Distrito Federal, municípios podem ir até o Poder Judiciário e precisam comprovar de forma técnica. O quê? Colocando aqui para você fixar. A inexistência do déficit atuarial apontado. Olha, a União está errada, ela está dizendo que eu estou em déficit atuarial, mas eu não estou. Então, essa medida sancionatória é indevida. Ou, ponto número 2,
Reconhecendo o desequilíbrio, olha, eu realmente estou com desequilíbrio, mas eu já fiz medidas que visam contornar esse desequilíbrio. Caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar de maneira equivalente a sustentabilidade do regime. E aqui um resumo do julgado. É constitucional, por ser norma geral da União e consequência do legítimo exercício da competência legislativa concorrente sobre Previdência Social, a legislação federal que estabelece sanções aplicáveis aos entes que descumprirem os critérios para obtenção do equilíbrio atuarial dos regimes próprios da Previdência Social. As normas impugnadas, e aqui é o artigo 7º e 9º da Lei 9.717, o Decreto 3.788, prevêem, à luz do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência social, que é um princípio muito caro no direito previdenciário, instrumentos de controle, orientação e supervisão da União, a partir da fixação de parâmetros e diretrizes condizentes com a ideia de normas gerais preconizada pela Constituição Federal, para garantir a execução do objetivo uniformizador das regras dos regimes de previdência dos entes da Federação e para manter a saúde financeira desses sistemas. Nesse contexto, a imposição de sanções administrativas relacionadas ao acesso aos recursos financeiros federais, ou seja, você não vai receber recursos financeiros federais caso vocês não estejam cumprindo todas as regras de atuariedade do regime de previdência próprio. Em desfavor dos entes que não seguirem padrões de boa gestão dos seus regimes próprios de previdência social, não viola o princípio da autonomia dos entes subnacionais, nem representa incursão indevida da legislação federal em assunto de competência suplementar. Trata-se de norma alinhada com o dever constitucional de responsabilidade fiscal de todos os entes da Federação, que está ali previsto no artigo 164-A da Constituição. Ademais, e aí vem aquela questão do controle jurisdicional sobre essa atuação da União. É possível o controle judicial das exigências impostas pela União aos demais entes na fiscalização dos seus regimes próprios de previdência social, o que deverá ocorrer em consideração às circunstâncias do caso concreto. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema de repercussão geral 968, deu provimento ao recurso ordinário e fixou as teses anteriormente citadas. E as teses estão aqui mais uma vez para você aprender, memorizar e acertar, tá bom? Fica aqui muito atento. É constitucional, então, a legislação federal que aplica medidas sancionatórias e, por outro lado, é possível o acesso ao Poder Judiciário para tentar debater esta questão, ok? O julgado analisado tem muita relevância para concursos da advocacia pública e eu recomendo que você fique atento a ele, memorize as conclusões, aprenda os fundamentos, porque se cair na sua prova, você vai acertar. Gostou do vídeo? Dá um joinha, comenta aqui embaixo, encaminha para aquele amigo que está estudando para concurso da advocacia pública, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a serem aprovadas em concursos de procuradoria. Aquele abraço.